saber sobre o papel da China, né? Que a gente está tentando aí asfixiar economicamente, o Ocidente está tentando asfixiar economicamente a Rússia e assim criar, de repente, um inimigo interno, né? A própria população que venha, de repente, a se revoltar contra a guerra, contra Vladimir Putin, de repente derrubá-lo, né, do poder, se a vida ficar insustentável lá na Rússia. Mas eu queria saber, até levando em consideração que a gente está falando de negociações hoje, como o senhor vê o papel da China, né? Ontem foi aventada a possibilidade de a China agir como intermediária, não só do conflito militar, mas também dessa guerra econômica. O senhor acredita que a China vai se prestar a esse papel? Não, a China é o principal apoio, ao meu ver, do Putin. Mesmo a celebração, para mim, desse acordo se deu na comemoração dos Jogos de Inverno, quando os dois se encontraram. Praticamente, para mim, aquilo foi uma conversa já prevendo essas ações. Como bem colocado, o Putin não faz nada sem um planejamento, tanto que você percebe que os atos dele são altamente cirúrgicos e frios de sentimentos. Então, a invasão na Ucrânia, ela é precisa, ele acaba, ele não contava com a retaliação ou com esses impedimentos da força interna da Ucrânia, mas ele tem um movimento cirúrgico. Por isso que eu acredito que essas questões das sanções impostas ao Banco Central, ao sistema SWIFT, tenha sido direcionado as operações financeiras estão sendo trianguladas pela China, porque a Rússia não conseguiria fazer sequer uma movimentação financeira, em nenhum tipo de recurso seria transacionado. E eu acredito que a China tem sido um fiel da balança nesse sentido. Eu acredito que ela possa entrar como mediadora, porque ainda ela teria ganhos internacionais nesse sentido, mas eu acredito que ainda seja um passo muito difícil. Até essa negociação de hoje, eu não consigo ver qual é a intenção. A Ucrânia hoje, praticamente, ela está quase toda invadida e você tem umas forças russas praticamente dominando, então eu não consigo ver mesmo com as forças internacionais dando apoio, mas nenhuma militar. Então a China ainda, para mim, é o fiel da balança, que tem dado um apoio velado para Putin em todas as questões financeiras e até de se precisar de um apoio bélico, lembrando que as duas uma era comunista e outra era socialista, os dois são voltados para o mesmo bloco de modelo de governo, então os dois são muito aliados nesse sentido. Lógico que a China, ela tem uma representação internacional e ela vai querer tirar louros dessa história, ainda como sair como o fiel da balança. Ela pode sim se prestar nesse sentido, mas eu não vejo ela indo contra Putin. Primeiro que na reunião da ONU ela se absteve da votação, então isso já mostra uma sinalização dela em posicionamento enquanto as questões globais. Ela já mostra que ela ficou indiferente e ela não vai se posicionar. Então ela possa ser que ela venha como mediadora, mas para tirar ainda uma questão de posicionamento internacional. O senhor falou